E esses sinais aqui verbais, essas indicações verbais, elas são muito importantes. E nós temos que lançar por terra a nossa posição de julgamento. Ah, está falando isso porque quer chamar a atenção. Está falando isso porque quer se amostrar, entendeu? Não pode ser dessa forma. Quero morrer. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso? Vou me matar. Ah, falou isso porque está com raiva, está com rebeldia, né? Quer me chamar a atenção. É falta de peia, né? Esta é a última vez que você me vê. Não vou estar por aí muito mais tempo, né, para preocupar os médicos. Não tenho mais nada porque vale a pena viver. Essa e outras frases que a gente ouve. Quando você fala isso, você tem que ter muito cuidado. E quando você ouve isso, você também tem que ter muito cuidado. Porque como eu falei aqui no início, comportamento. Vamos aqui tentar identificar como uma pessoa quer tentar o suicídio. Como é o comportamento dessa pessoa? Ela doa seus objetos, as coisas que ela gosta. Você sabe que aquela pessoa gosta muito daquele objeto, daquele animal, daquela roupa. Ela chega com você e ela doa sem pena. De repente você vê assim, que aquilo não tem mais importância, né? Ela coloca em ordem a situação financeira dela. Ela escreve bilhetes de suicídio ou melhoras súbitas de humor. Né? Então, às vezes a pessoa deixa um bilhete, às vezes ela fica triste a vida toda, não faz nada, está dormindo, não come, e de repente você vê que aquela pessoa levantou, do nada, tomou um banho, se arrumou. Opa, isso é um sinal, gente. Não é um sinal bom não, é um sinal de alerta. Conheci uma jovem de 14 anos. Ela teve esse comportamento, esse sinal. Me deu muito triste, não queria nada, queria o culto, não queria nada. Um dia ela se levantou e fez a faxina na casa dela. Filha única. A mãe, né? Poxa, que milagre é esse? A menina passou o dia fazendo as coisas. Aí a mãe foi para o culto no Canaã. Quando a mãe chegou no culto do Canaã, recebeu a ligação que a filha havia se enforcado. Então, quando a gente fala que é um sinal, porque é um sinal. A ciência ela só coloca aqui porque ela já foi estudada acima de dados e de situações. Indicações verbais. Essas indicações verbais, elas também são muito importantes, o que vai nos ajudar a combater. Essa campanha desse mês é combate, é prevenção. Aqui ninguém está induzindo. Não temos que ter medo de falar, a gente tem que saber. A própria palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então hoje nós estamos... Mas ela que estava achando que ela que tinha que ser muito forte. Ela não queria chorar na frente da mãe, na frente dos irmãos. Mas aí hoje como é que ela está? Debilitada. Está com sintomas de depressão. E ela não sabia. Entendeu? Foi na consulta, porque fazendo a investigação, por que ela estava com aqueles sintomas, que a gente chegou na conclusão que ela não viveu o luto. Então não façamos mais isso. Participar de um velório, alguma coisa, vai lá, irmão, chore com a pessoa, abraça, a pessoa chora mesmo, entendeu? E dê seu ombro, entendeu? Não fale nada, não sei o que falar. Abrace, dê seu ombro, que é o melhor remédio que você pode dar naquele momento, mas ajude aquela pessoa a viver o luto dela. Ela tem que chorar. E o luto, pela ciência, pela psicologia, ela tem um período. Ela não é um mês, não. Tem pessoas que dizem assim, ah, fulano, já tem 6 meses, já tem 1 ano que a pessoa está chorando. Você, mais uma vez, você não está sendo empático. Porque pela psicologia, o luto, ele encerra, ele começa a encerrar, ele não encerra, tá? Ele começa a fazer a sua parte de fechamento de ciclo, se inicia o fechamento de ciclo dele, bem falando, a partir de 2 anos. Então, até 2 anos, a pessoa pode fazer o que ela quiser, porque a partir de 2 anos é que ela vai iniciar, entendam, ela não vai encerrar o luto, ela vai iniciar o processo de começar a encerrar, até ela ter todo aquele período. E isso da forma sadia, se ela viver o luto, sem ela ter fugido do luto. Tá ok até aqui? Sim.
Então, outros fatores externos. Esses são os fatores externos que contribuem para que alguém deseje, né, o suicídio. Não suporta o luto, não suporta a morte de alguém, não suporta o divórcio, não suporta o desemprego, não suporta a pobreza, não suporta o acidente que sofreu, não suporta o assalto. Então, tudo que acontece ao nosso redor, entendeu? Fatores externos que envolvem a natureza, envolvem a sociedade, envolvem a nossa vida pessoal, que é negativo, que são fatores negativos, eles vão influenciar para que a pessoa seja cometida de desejo suicida. Próximo relacionamento. Amém. Mas se você está pensando hoje em se separar, não faça isso. Porque você vai causar um grande dano na vida dos seus filhos. Ah, mas os meus filhos já são adultos. Vai causar. Ah, todos os meus filhos já são casados. Vai causar. Isso aqui está relacionado nessa parte aqui, ó. Dinâmica familiar conturbada. Se você já casou de novo, continue até o fim. Não se separe mais, não faça mais isso. Mas se você está pensando em fazer isso, não faça. Entendeu? Desespero, culpa, vergonha, humilhação, separação e rejeição. Que a gente podia muito bem mergulhar nesses itens aí, né, passo a passo, mas como a gente não está no encontro com Deus, não dá para ir passo a passo. Condições clínicas incapacitantes, doenças orgânicas. Às vezes a pessoa tem uma doença, né, incapacitante, que sente muita dor. Você não pode deixar ela sozinha, porque ela pode querer cometer o suicídio, ela vai querer findar a vida dela, por conta daquela doença que ela sabe que ela já foi desenganada pelos médicos. Então, lesões desfigurantes, alguém que passou por queimaduras, né? Sofreu um acidente, perdeu uma perna, braço, isso está relacionado a isso que ele quer dizer. Epilepsia, trauma medular, neoplasias malignas e AIDS. Então, essas são as condições clínicas que fazem com que algumas pessoas tenham desejo de cometer o suicídio. Atenção! Mais uma vez. Quem não falou, fala com todo mundo junto. Atenção! Ai, que bom. Gente, história de tentativa de suicídio. Você já conhece alguém que tem uma história que ele já tentou, entendeu? Essa pessoa tem que ter atenção. Viu? É importante nós darmos atenção. E a outra é transtorno mental. Quais são os transtornos? Eu já falei aqui. Depressão, ansiedade, o bipolar, o esquizofrênico. Então, quando você sabe que aquela pessoa está passando por algum transtorno psicológico, ela tem que ter a nossa atenção. Nós temos que estar cuidando dela, zelando dela, apoiando, entendeu? Quase 95% de todas as pessoas que tentam suicídio têm uma doença mental diagnosticada. Os distúrbios depressivos são responsáveis por 80% dos casos. Porque, como a gente viu no slide anterior, vários fatores contribuem para que a pessoa entre em depressão. É por isso que ela está aqui, ó, em primeiro lugar. Viu? Como 80% do fator que coopera para que alguém tente o suicídio. Vamos lá, pode passar. As causas mais comuns, né? Nós estamos falando do suicídio. Quais são as causas mais comuns que fazem as pessoas cometer o suicídio? Primeiro, transtorno mental, mas como eu falei, você tem que investigar, saber se realmente aquela pessoa está passando por um transtorno mental. Aí vem a depressão, que também é um transtorno mental, o transtorno bipolar e a esquizofrenia. O bipolar e a esquizofrenia são casos já bem avançados. Para você ver o bipolar e o esquizofrênico se suicidar, você sabe que ele realmente é um bipolar, ele é um esquizofrênico, porque o comportamento dele é muito diferente de uma pessoa, entre aspas, comum. O uso abusivo de álcool e de drogas. Aí vem os fatores externos. O que são os fatores externos, Amanda? Dificuldade financeira, emocional, também desempenham um fator significativo. Os fatores externos, irmãos, não está tudo aí, né? Mas eu vou tentar colocar tudo aqui. É tudo aquilo que acontece ao nosso redor. São todos os eventos que acontecem na minha vida e na sua vida. Esses são os fatores externos que
ajudam a pessoa a cometer o suicídio. São as causas, está dentro das causas mais comuns. Muitas pessoas ficaram adoecidas de ansiedade, transtorno de ansiedade por conta da pandemia. Então a pandemia em si, ela se chama que um transtorno um fenômeno social, entendeu? Que é um fator externo daquilo que acontece na vida. E tem pessoas que julgam outros por conta de um divórcio. É importante saber se o corpo está tudo bem, se realmente aquele sintoma está sendo por conta de uma carência de uma vitamina, né? Se é uma anemia. Aí está tudo ok, nós vamos fazer a investigação, que é um diagnóstico, né? Um pré-diagnóstico para ver o que está acontecendo. Aí se essa depressão, essa ansiedade, esse transtorno, esse medo, os outros transtornos da psicologia está sendo afetado por qual fator externo da vida que a pessoa está passando. Amém? Amém. A vida é a menor escolha, olha aqui, ó. Olha aí para o irmão que está do seu lado. O adoecimento mental e a fraqueza espiritual, ela é muito parecida. É por isso que às vezes as pessoas tendem a dizer que é um processo possessivo ou é influência de uma entidade. Portanto, a gente tem que entender que a mente também adoece. Quando eu atendo um paciente, eu só começo a fazer o diagnóstico dele a partir de exames clínicos. Porque existem algumas questões fisiológicas do nosso corpo que causam o adoecimento do cérebro. Exemplo, a falta da vitamina B12, ela deixa uma pessoa em total estado de depressão. Então eu pergunto, vamos fazer um exame? A anemia vai deixar você com sintomas de depressão, desanimado, com preguiça, não quer levantar da cama, só quer dormir. Ah, o menino está possesso, o menino está com demônio. Não, mano, está com anemia. Tem que fazer uma investigação. Sono demais, pode ser muita verme também. Então, nós temos que fazer essa investigação fisiológica primeiro para poder dar um diagnóstico. Eu não posso aceitar que o paciente chegue comigo e diga assim, estou muito cansado, estou desanimado, não quero ir para o culto, não quero ir para a célula, quero até desviar e morrer. Irmão, pode ser verme. Depois que a gente faz essa investigação fisiológica, através de exames de sangue, que chega o resultado na nossa mão, aí você vê que está tudo normal, aí nós vamos trabalhar. Trabalhar com as técnicas e ferramentas da psicologia. Psicólogo não dá conselho. Quer ver eu ficar com raiva e alguém diz assim, eu acho que eu nasci para ser psicóloga, que eu vivo aconselhando as pessoas. Não, irmão. É outra profissão essa daí, não é psicólogo não. Porque psicólogo trabalha com ferramentas e técnicas cientificamente provadas para ajustar os sintomas desorganizados do pensamento humano. Nós ouvimos e enquanto o paciente está falando, a gente vai trabalhando. E que técnica que a gente pode trabalhar em cima daqueles sintomas? O cérebro, gente, é um órgão do corpo. É um órgão do corpo. E quando eu adoeço qualquer órgão do meu corpo, que eu vou no médico, eu falo para ele que eu estou sentindo a dor que eu estou sentindo, o que é que ele passa para mim? Remédio. Aplauda Jesus aqui pela vida dele, menino inteligente, né? Então, quando o meu cérebro está adoecido, existe um profissional que ele passa medicamento, mas ele é um psiquiatra, muito bem. Olha, vocês foram pesquisar no Google, né? Então, o cérebro, ele está dentro, ele precisa de cuidados tanto quanto qualquer outro órgão que esteja dentro da gente. Quando o estômago dói, quando você quer vomitar, quando o coração fica com palpitação, quando os rins estão com gordura no fígado, está com gordura no fígado. Então, ele está dentro de nós. Ele também adoece. E através da medicação, o psiquiatra, ele vai se organizar. Ah, mas isso funciona? Funciona. Entendeu? A ciência está aí para provar que funciona. O medicamento vai lá, atinge aquela área do cérebro que está atingida por falta de algum... Está desajustada e aquela medicação vai lá e ajusta o sistema nervoso, ajusta
a parte do neuro do cérebro, para que ele volte a funcionar como antes. Então, não é que isso é importante a gente saber? Amém. Mas uma pastora sim. Mas qual é o problema da sociedade? É a falta de informação. É a psicoeducação. A psicologia a ser ensinada, a ser passada para o povo. E um dia Deus me deu uma revelação e eu falei com ela. E a partir daquele momento ela começou a mudar o estilo dela de pensamento, estilo de vida. E ela percebeu que o adoecimento dela não era o que ela estava pensando. Ela estava ocupando os demônios. Eu estou possessa. Eu estou sentindo esses desejos, essa vontade, porque eu estou possessa. E um dia cheguei com ela, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com ela, eu vou fazer com vocês. Eu vou perguntar, aonde que está o estômago de vocês? Pega aí, onde é que está? Me aponte. Aonde que está o joelho de vocês? Onde que está o baço? Alguém sabe onde fica o baço? Tem uma enfermeira aqui para falar que eu também não sei. Coluna. Você tem ideia onde fica o fígado? Os rins? E onde fica o cérebro? Agora eu pergunto, ele está dentro ou fora do corpo? Está dentro. Será, gente? O cérebro está dentro ou está fora do corpo? Está dentro. Vou ver se 3 pessoas confirmarem porque é verdade. Está dentro ou está fora do corpo o cérebro? Está dentro. Aí eu pensei que ele ia dizer que estava fora. Que susto. Então, irmãos, o cérebro está aqui dentro. Ele não está fora, ele não é um demônio. Ele não é um espírito. Então ele não é assim do dia para a noite, não. Nem da noite para o dia. São situações e fatos que vão acontecendo que fazem com que a pessoa chegue a esse desejo. Então, antes de tudo, é importante eu falar que é importante nós cuidarmos da saúde mental, como nós cuidamos de qualquer parte do corpo. Quando eu sinto dor no coração, aqui no órgão coração, quem é que eu busco? O cardiologista. Quando eu sinto dor nos ossos, quem é que eu busco? Ortopedista. Quando eu sinto dor nos olhos, quem é que eu busco? E por que quando eu estou estressada, de mau humor, ansiosa, nervosa, eu não busco um psicólogo? Porque você sabia que a irritação, o mau humor, eles são sintomas de adoecimento mental? O estresse, ele é sintoma de doença mental. Ah, eu sou assim mesmo, sou estressada. Quantas pessoas a gente não ouve assim? Ah, eu estou de mau humor. Isso não é comum, irmãos. Então é importante nós sabermos que eu tinha uma amiga pastora que ela estava há anos